Paz do Senhor, juventude abençoada. Hoje vamos juntos estudarmos o tema Promessas nas Bem-aventuranças. São Mateus capítulo 5, dos versículos 1 ao 12. Você conhece as bem-aventuranças? Você sabe quantas são? E quais são as promessas resultantes das práticas das bem-aventuranças? Nós temos as seguintes propostas, são 3 propostas. Tá? A primeira é aprender o valor, a importância do Sermão da Montanha. Para isso nós temos que entender, conceber o conceito da necessidade da prática destas verdades na nossa vida. Comumente, nós valorizamos algo mediante os seus benefícios para a nossa vida. Você sabe quais são os benefícios da prática das bem-aventuranças? Segundo, compreender que as promessas das bem-aventuranças são também para a igreja de hoje. Sumarizando, as promessas das bem-aventuranças são atuais. Amém? São promessas para mim, são promessas para você. Terceira proposta, entender que as promessas de Jesus são incontáveis. Pense comigo. Bênçãos sem medidas. Bênçãos ilimitadas. Esta é a perspectiva que Jesus traz para aqueles que conhecem e praticam as bem-aventuranças. O nosso primeiro ponto, ele fala sobre os bem-aventurados. O nosso segundo ponto fala sobre as bem-aventuranças. E o nosso e último ponto, as últimas bem-aventuranças. Preste atenção. A proposta é conhecer as promessas. Promessas resultantes da prática destas bem-aventuranças. Mas eu quero trazer uma verdade para você, que é importante. Todas estas promessas estão voltadas para a nossa vida espiritual. São promessas interligadas a valores eternos. Tá? Não pense assim, eu vou ler as bem-aventuranças porque Deus vai abençoar a minha casa, o meu trabalho, o meu emprego, a minha vida financeira. Preste atenção. Aqui está falando de prática de vida cristã. Aqui está falando de reino dos céus. Nós temos 9 promessas nestas bem-aventuranças. Considerando que 2 se repetem, nós temos 8 promessas nestas bem-aventuranças. São promessas sem medidas para a nossa vida. Preste atenção. O nosso comentarista, ele diz que são promessas para os bem-aventurados que resultam em nosso benefício, no ponto 1.1, e no ponto 1.2 diz que são promessas voltadas para uma visão eterna. Por quê? Porque aqui está falando de valores que concernentes ao estilo de vida, à prática de vida dos cidadãos dos céus. Aqui está falando de vida cristã, prática de vida cristã, e aqui está falando de bênçãos espirituais, irmãos, resultantes desta prática de vida cristã. Vamos para o nosso ponto 2. As bem-aventuranças. Amém? Porque o tempo, voa. Nós não vamos conseguir, ir para o assunto principal da nossa lição. Pois bem, para os humildes de espíritos, qual que é a promessa? Diz, deles é o reino dos céus. O nosso comentarista, ele conceitua, os humildes de espírito como aqueles que renunciam às suas vontades para viver a vontade de Deus.
Lembra da proposta de Jesus? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Para isto, tem que ter muita humildade no coração. E essa humildade é resultante do entendimento, da concepção da verdade, de que a vontade de Deus é a melhor coisa para a nossa vida. Amém? Dentro de nós há uma guerra, tá? Carne contra o espírito. O nosso eu contra a vontade de Deus. Somente quando o Espírito Santo gera este fruto chamado humildade. Somente quando o Espírito Santo controla as nossas emoções. Somente quando o Espírito Santo, aleluia, controla os nossos sentimentos. Nós conseguimos ser humildes, aleluia, e entender que não há nada melhor para a nossa vida do que o centro da vontade de Deus. Amém? E para estes está reservado o reino dos céus. Agora, eu não conseguiria mensurar a grandeza do reino dos céus em poucas palavras. Amém? Porque são valores que a nossa realidade, o nosso mundo humano se torna pobre para dimensionar a grandeza daquilo que Deus tem preparado para nós. O que eu posso dizer é apenas usar a expressão da Bíblia, que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós lá no céu. Glória a Deus, irmão. Amém? Para os que choram. Qual é a promessa para os que choram? Diz Jesus, eles serão consolados. Ah, pastor, eu conheço uma irmã que vive chorando. Não é esse choro não, meu irmão. Né? Tem gente que quando está com depressão, ele vive chorando, né, irmão? Você não pode apontar o dedo. A pessoa está deprimida, não é? Aqui está falando, meus amados irmãos, de uma outra realidade, tá? Às vezes a injustiça do mundo provoca lágrimas no nosso coração, tá? Às vezes a maneira, o modo como as coisas são conduzidas na terra. Preste atenção, a Bíblia diz que um dia Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Glória a Deus, irmão. Esse sentimento de tristeza, esse sentimento de impotência, esse sentimento de injustiça vai desaparecer. Amém? Porque Jesus vai consolar-nos na sua glória. Não está falando aqui de coisa transitória não, viu, irmão? Preste atenção. Esse mesmo Jesus que diz que nós seremos consolados, ele diz lá no Evangelho de João capítulo 16, que neste mundo tereis aflições. Mas chore ao pé da cruz, tá? Chore aos pés do Senhor Jesus. Aquilo que o homem não vê, Jesus contempla. Glória a Deus. Para os mansos, aleluias, para os mansos, sabe qual é a promessa? Herdarão a terra. Você sabe que a mansidão também é um fruto do Espírito? Somente o Espírito Santo tem poder e condição de gerar a verdadeira mansidão no nosso coração. Você sabia, meu irmão jovem, que Jesus vai reinar sobre essa terra? Já ouviu falar do reino milenial? Já ouviu falar do reino eterno? Quando Jesus voltar com a igreja, e não para a igreja. A primeira vinda de Jesus, a parousia, Jesus virá para a igreja. A segunda fase desta vinda, Jesus virá com a igreja. E quando Jesus vir com a igreja, preste atenção, no final da grande tribulação dos 7 anos, Jesus vai instaurar o reino milenial aqui na terra. Sabe quem vai reinar com Jesus? Sabe quem vai reinar com Jesus? Os eleitos de Deus. Glória a Deus. Eu e você, glória a Deus, irmãos. Amém? Nós que estamos aqui, temos submetido o nosso coração, temos submetido a nossa vida à vontade de Deus. Tem que ter muita mansidão para suportar as aflições deste tempo presente. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, para aqueles que têm fome e sede de justiça. Sabe qual é a promessa? Abundância. Eles serão fartos. Aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Oh, glória a Deus, porque a justiça de Cristo se manifestará
sem nenhuma restrição aqui nessa terra. Ele vai reinar com, com cetro de justiça. Ele não vai dar nem mais e nem menos do que aquilo que a pessoa merece, tá? É a justa medida. A balança do homem é enganosa. O peso do homem depende das circunstâncias. E está nos dizendo aqui a palavra que quem tem fome e sede da justiça de Cristo. E a justiça de Cristo tem o seu ápice lá na cruz do Calvário. Quando ele ali derrama o seu sangue, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, e quando nós cremos e confessamos a Cristo como o nosso Senhor, aleluia, nós vestimos a roupagem da justiça de Cristo sobre a nossa vida. Glória a Deus, irmão. Somos justos porque fomos justificados por Cristo, e nós um dia, na eternidade, vamos nos fartar dessa justiça. Glórias a Deus. Prosseguindo, meus amados irmãos, para os misericordiosos, a promessa é: nunca vai faltar misericórdia de Deus para eles. Você já parou, jovem, para pensar o quanto nós somos carentes da misericórdia de Deus? A Bíblia diz que quem afirma que não peca é mentiroso e nele não há verdade. Pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por atitudes, pecamos por atos. Já dizia Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não posso fazer, diz o quê? Paulo, esse eu faço. Aí ele diz, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar desse corpo? Quem vai me livrar dessa situação? A palavra de Deus tem a resposta. A palavra de Deus diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Porque Jesus é o nosso advogado fiel. Ele tem o perdão para nós. Ele tem a salvação, a libertação para a nossa vida. Prosseguindo, para os limpos de coração, sabe qual é a promessa? Vir a Deus. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Coração mau, coração rancoroso, coração iracundo, coração cheio de mágoas, não vai ver a Deus. O coração tem que estar limpo. Tá? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus tira toda a sujeira da nossa vida e purifica o nosso coração. Diz a palavra, para os pacificadores, para aqueles que promovem a paz, sabe qual é a recompensa? Serão chamados filhos de Deus. Alguém recentemente disse que a paz é uma mercadoria rara nos dias de hoje. Sabe qual é a verdade? Depende de onde você busca esta paz. Depende de onde você procura esta paz. Porque se você buscar em Cristo, você vai encontrar abundância de paz. Glória a Deus. Porque o mesmo Jesus disse, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Então nós podemos, eu e você, a igreja de Jesus Cristo, nós podemos disseminar a paz, propagar a paz através da nossa vida. Tá? Para ter paz, tem que ter amor, tem que ter misericórdia, tem que ter humildade, tem que ter todos estes frutos que já foram mencionados aqui. Para quem promove a paz, a Bíblia diz que ele vai ser chamado filho de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da paz. Jesus é o príncipe da paz. Se você está em guerra e promove a guerra, preste atenção, isso é um mau sinal. Pode identificar que você ainda não nasceu de novo. E indo para a conclusão, para aqueles que sofrem perseguições, os perseguidos, os injuriados por causa do reino,
de Deus. Sabe qual é a promessa? Essa promessa ela se repete. É a mesma promessa para os humildes, porque deles é o reino dos céus. Estão te perseguindo? Estão te caluniando? Isso é um bom sinal. Isso está mostrando de que lado você está. Existem dois reinos nesta terra. O reino dos céus, implantado no nosso coração, na nossa vida através de Jesus, e o reino das trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se o mundo te persegue, isso quer dizer que você faz parte do reino das trevas, dos céus. Que você pertence ao reino dos céus. Que você não é das trevas. A Bíblia diz que Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E finalizando, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguindo e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão lá no céu. São as últimas bem-aventuranças. Os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos e os injuriados. Eu quero orar com você. Nesse momento da conclusão desta palavra, eu quero orar com você. Sabe por quê? A Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos um grande galardão no céu. Sabe qual é o nosso grande galardão lá no céu? É Jesus Cristo. Tá? Você está pensando que lá no céu tem um baú cheio de ouro para você? Sabe? Ah, pastor, lá no céu tem uma coroa reservada para mim, que tem 300 milhões de pedras de diamante, que... Preste atenção, o nosso galardão maior é viver a eternidade com Jesus Cristo. Nada, eu finalizo aqui, nada pode ser a nossa maior motivação na eternidade do que vivê-la com Jesus Cristo. Tá? Estamos indo para os céus porque Jesus está lá. O céu é maravilhoso porque é o céu de Jesus. Amém? Vou preparar-vos lugar. Você crê nessa promessa? Viva estas bem-aventuranças. Meu Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, por esta oportunidade de estarmos aqui meditando em todas estas promessas. São bênçãos sem medidas. Meu Deus, vale a pena. Sim, ó Deus amado, nos humilhar, buscar no seu espírito cada um destes frutos alistados neste texto da tua palavra. A humildade, a misericórdia, a mansidão, a paciência, a longanimidade. Espírito Santo, gera estes frutos na nossa vida. Sabemos que aqui tudo é transitório e passageiro, ó Pai, mas nós queremos nos apegar àquilo que é eterno. Aleluias, porque procedem do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe.